Aberta a 85ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 4ª Sessão Legislativa Ordinária, 55ª Legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 143 de 2018 da CDH de minha autoria para debater as aposentadorias por invalidez com foco na PEC 56 de 2014 e também nós vamos naturalmente falar aqui da reforma da Previdência e todas as nossas preocupações, já que os anúncios que estão surgindo é que ela voltará com força, oxalá não esse ano, mas com certeza voltará o ano que vem. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade da participação popular. As pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas, pode fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br e-Cidadania, e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Vamos ter duas mesas. Quem vai abrir os trabalhos aqui vai ser a Mayra, diretora adjunta de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco Nacional. Esperar só entrar a apresentação, entrou. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, os integrantes da mesa, em nome do senador Paulo Paim, que eu parabenizo pela reeleição. Muito feliz de ver um senador com uma luta tão grande, um trabalho tão bem feito em prol do trabalhador, em prol do servidor público, retornar e se manter aqui nessa casa de tão importantes debates. Cumprimento também a todos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, meus colegas de trabalho e de luta. Cumprimento os presentes e também os internautas que estão acompanhando essa audiência pública. Bom, antes de iniciar o debate sobre a PEC 56, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre a regra vigente, né? O que se diz sobre a questão da aposentadoria do servidor público por invalidez. Hoje a regra... Me permite, claro, é que o pessoal vê que estão assistindo o programa, né? Eu falei 6, são 8 que voltaram. De todos que concorreram, foi 8. Da região sul é que veio só esse senador, né? Os 3 estados do sul só veio 1. Mas só esclarecimento, não foram 8 que voltaram. Só isso, obrigado. Perfeito. A regra vigente diz que os proventos de aposentadoria por invalidez, eles são proporcionais ao tempo de contribuição. Acho que a gente tem que gravar bem esse termo, proporcionais ao tempo de contribuição. E aí, através do artigo 40, inciso 1 da Constituição, abre-se uma exceção em 3 casos. A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, de moléstia profissional ou doença grave. Então, são esses 3 pontos em que a aposentadoria seria através dos proventos integrais. Nos demais casos, existe essa regra de proporcionalidade ao tempo de contribuição, o que, na nossa visão, é algo extremamente injusto, extremamente distorsivo, porque no momento em que o servidor, o trabalhador, mais precisa de recursos para poder sustentar uma condição, é aí que o Estado deixa de proporcionar a qualidade de vida que ele deveria ter. Entre o rol, né, das doenças permitidas pelos proventos integrais, a Lei 8.112 de 90, através do seu artigo 186, parágrafo 1, ele faz uma relação daquelas doenças que permitiriam a integralidade dos proventos. Agora, nesse ponto, eu acho importante a gente fazer uma distinção, e aí talvez seja um dos pontos mais relevantes para a gente entender os benefícios que a PEC 56 vai trazer, é a diferenciação entre
proventos integrais, ou integralidade dos proventos, e a questão do Instituto da Integralidade. Enquanto no primeiro caso a gente diz respeito a uma questão que é oposto à proporcionalidade por tempo de serviço, né, que é a questão dos proventos integrais, no Instituto da Integralidade, a gente fala sobre a fórmula de cálculo, a maneira, o critério de cálculo. E aí, nesse aspecto, quando eu falo existe a integralidade, estou querendo dizer o seguinte, que eu vou considerar como base a última remuneração do servidor na ativa, versus aqueles casos em que não existe a integralidade, que é justamente a questão da média, que eu vou falar mais à frente. Todos conhecem, mas é muito bom a gente reforçar até para poder entender esses conceitos e de que maneira a gente precisa lutar pela aprovação dessa PEC 56, pelos benefícios e pela correção das injustiças que ela traz. Além disso, se a gente for olhar a questão do rol taxativo, como eu falei, além de injusto, ele desrespeita o princípio da isonomia. E aí, houve já alguma discussão no passado, praticamente em 2014, e houve uma decisão do STJ dizendo que esse dispositivo intralegal ele não deveria ser considerado como exaustivo. Porém, houve também um julgamento do recurso extraordinário 56862 no Mato Grosso, em que o relator era o ministro Teori Zavascki, que o STF, ele fixou o entendimento de que esse rol era, sim, infelizmente, taxativo. E é isso que está vigente nos dias de hoje. Isso sem falar, tá, gente, que existem outras doenças extremamente graves que, por exemplo, estão no decreto 3.000 de 99, que trata da regulamentação, do regulamento do imposto de renda, como, por exemplo, fibrose cística, contaminação por radiação, que não entram nesse rol. Então, só para entender a gravidade, né, e a injustiça e a falta de isonomia que esse rol traz. Agora, entrando de uma forma mais específica na questão da PEC 56 de 2014, é importante dizer que essa PEC ela já foi votada em 2 turnos na Câmara, e ela já passou pela CCJ aqui do Senado, e ela está pronta para o plenário dessa casa desde o dia 6/11 de 2015. Portanto, já faz um bom tempo que ela está parada, aguardando a pauta, e aí depois vamos discutir a melhor estratégia aqui, mas ela já estaria pronta para ir para a pauta do plenário. O artigo 1º da PEC, ela dá uma nova redação a esse dispositivo que eu li há pouco, fazendo o seguinte, extinguindo a grande maldade que é a questão da aposentadoria por invalidez de forma proporcional. E que isso justamente impacta de uma maneira extremamente negativa nos proventos, uma vez que eu preciso aplicar esse fator de proporcionalidade na forma de cálculo. Tá, então, em outras palavras, o que essa PEC permite? Ela assegura que, independentemente das circunstâncias, né, do tempo de contribuição do servidor até o evento da invalidez, então, independentemente disso, bem como da data de ingresso, e que isso diz respeito, né, aos servidores que entraram antes de 2003 e depois de 2003, então, independentemente da data de ingresso, é garantida a aposentadoria com proventos integrais. Então, essa é a grande mudança que a PEC 56 traria, se aprovada, e depois nós vamos ver de uma forma prática no próximo slide. E essa regra, vale dizer também, que ela é extensiva a todos os servidores titulares de cargo público, seja da União, né, os servidores estaduais, municipais e também do Distrito Federal. Seguindo aqui. Já no seu artigo 2º, a PEC reforça justamente a emenda constitucional 70 no aspecto da paridade e da integralidade dos servidores, né, que se aposentaram por invalidez permanente e entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Ademais, ela assegura também a revisão dos proventos, pelo menos deveria garantir, né, porque nós sabemos de casos em que isso ainda não aconteceu, ela deveria garantir
revisão dos proventos já concedidos e com efeitos financeiros iniciados a partir da data de promulgação da emenda. Aí, gente, eu resolvi fazer uma tabela aqui, porque eu acho que, se a gente sistematizar a informação, fica mais fácil da gente compreender. O que eu busquei fazer? Eu quebrei em duas grandes linhas, que seriam servidores ingressos até 31/12/2003, e, na segunda linha, os servidores ingressos após essa data. Na primeira coluna, o que está vigente hoje, e, na segunda, aquilo que a PEC traz de novidade, se aprovada. Então, no primeiro quadro, a gente vê justamente aquilo que eu acabei de dizer, que existe a regra geral é a proporcionalidade ao tempo de contribuição, e com o fator, no caso dos servidores ingressos até 31/12, com o fator incidente sobre a remuneração base cheia, que é justamente o Instituto da Integralidade, que foi implementada pela Emenda Constitucional 70 de 2012. Tá certo? Ao mesmo tempo, existe uma regra de reajuste que contempla a paridade. O que a PEC 56 traria de novidade? Ela justamente vai implementar a questão dos proventos integrais de uma forma transversal, vale para todos. E, no caso desses servidores que entraram antes de 31/12/2003, a regra da integralidade e da paridade são mantidas. Olhando agora na segunda linha, na primeira coluna, a gente tem os servidores ingressos após 31/12, e, nesse caso, a aposentadoria é proporcional, só que o fator é incidente sobre a média das maiores remunerações. Ou seja, a forma de cálculo ela se baseia na média aritmética simples das maiores contribuições, correspondentes a 80% de todo o período contributivo a partir de julho de 1994, ou o início da contribuição, se posterior àquela data, né, de competência. Então, o que a gente vê aí é que é o seguinte, você faz, como todos já sabem, né, você faz uma relação decrescente do maior salário para o menor, corta os 20% mais baixos, e nesses 80% faz a média aritmética, que é justamente a base que a proporcionalidade vai inserir, vai se basear. Então, com a PEC 56, a gente vê que a forma de cálculo não se altera. Por outro lado, a gente vai incidir o provento integral. Acabou a questão da proporcionalidade. De forma prática, se a gente for fazer uma análise, né, dos últimos, olhar de uma forma muito rápida, porque se você for olhar de uma forma detalhada, dá até depressão, né, senador? De ver o que a legislação foi alterada nos últimos anos e as injustiças que foram sendo colocadas em todos os dispositivos legais e na própria Constituição. Então, a gente vê, em primeiro lugar, houve uma alteração na forma de cálculo dos proventos com o fim do Instituto da Integralidade. Em segundo lugar, a regra de reajuste com o fim da paridade para os servidores que ingressaram a partir de 2004. E, no caso dos servidores que ingressaram após 2013, mais especificamente, após a implementação do FUNPRESP, ingressaram a partir de 4 de fevereiro de 2013, existe uma limitação dos proventos ao teto do regime geral de previdência. Desse modo, como a gente bem sabe, ao longo do tempo, houve uma redução expressiva nos valores dos proventos dos servidores que foram aposentados por invalidez. Aí, fazendo um exemplo para mostrar o que isso impactaria de uma forma prática. Se a gente supor, né, vamos partir de um exemplo de uma mulher, que a gente sabe que tem um tempo de contribuição necessário de 30 anos. E partindo de um provento de 15 mil, a gente vai chegar num fator de contribuição, que é justamente a divisão dos 15 anos, né, que eu estou considerando que é o tempo que ela teve de contribuição até o evento que gerou a aposentadoria por invalidez. Então, é um fator calculado de 15 anos dividido por 30, que eu chego a 50% ou 0,5. E aí eu tenho as possibilidades para a gente poder analisar o que seria hoje,
né, o valor da aposentadoria e quais seriam as mudanças que a gente teria com a implementação da PEC 56. Então, no primeiro caso, considerando proventos integrais com integralidade, então eu parto de R$15 mil, que é o salário dela, vezes o Instituto da Integralidade, 100%, e vezes um fator 1, que, no caso, eu estou considerando proventos integrais, né? Que seria justamente o caso das pessoas que se aposentam por aquelas doenças, né? Aqueles 3 casos. Mais 1 minuto. Tá certo. Então, teria 15 mil de salário, com a PEC 56, manteria os 15 mil. E aí eu detalho todos os outros casos, e vocês veem que, por exemplo, no segundo caso, com o fator proporcional, o provento vai para 7.500. Se eu tiver a PEC aprovada, ele já sobe para 15. E aí vocês vão vendo, né, as distorções, até o item 4, por exemplo, que são os proventos proporcionais sem integralidade. Ele cai para R$6 mil. Com a aprovação da PEC, ele já sobe para 12. E aí tem o caso do FUNPRESP, que é um caso à parte, né, que é limitado aos 5.645, que é o limite do teto do regime geral. Esse aqui eu já falei, e vamos já passar para as conclusões, que meu tempo está acabando, né, senador? Bom, gente, então, de novo, o valor dos proventos, isso aqui são pontos para reflexão, tá? O valor dos proventos da aposentadoria por invalidez, ele traduz numa realidade extremamente severa e impiedosa, pois justamente aquilo que eu falei, no momento em que o servidor mais precisa de recursos, o Estado se mostra omisso. Ponto 2, o evento da aposentadoria por invalidez, ele é um evento indesejado e não programado. Então, o servidor não pode arcar com o ônus disso. Isso é um ônus social, que já está embutido no sistema. Isso não pode ser passado como um risco individual, mas sim um risco social, um risco sistêmico. E é em função desse risco que o sistema de seguridade social tem que recepcionar a aposentadoria por invalidez. E, finalmente, os tratamentos de saúde, eles necessitam, como todos sabem, expressivos aportes de recurso. E isso coloca em risco, sem dúvida nenhuma, as condições dignas, a qualidade de vida do servidor acometido por uma moléstia. Por tais razões, gente, é que o Sindifisco Nacional defende a urgência e a necessidade de aprovação e promulgação da PEC 56 para extirpar de vez essa regra de proporcionalidade tão prejudicial e tão injusta para o servidor. Obrigada. Muito bem, muito bem. Essa foi a Maiga Gianico, diretora das Juntas Parlamentares do Sindicato Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco, que fez uma exposição, e ali as plaquinhas já mostram, né? Invalidez não é opção, isonomia já. Então, ali mostra a importância desta caminhada aqui de todos nós. Eu queria convidar a Maiga, que quisesse retornar para a primeira fila. O pessoal entendeu aqui que está claro os encaminhamentos que faremos, né? Botar a PEC e votar no momento mais adequado. Então, esse é um encaminhamento fundamental. A assessoria aqui que está presente pediu só, se o pessoal quiser, só mostrar a plaquinha, essa plaquinha da PEC, né? Quem é que tem ainda a plaquinha aí da PEC? Invalidez não é opção, não cabe distinção. Salvem o aposentado por invalidez, invalidez não cabe distinção, salvem os aposentados, né? Então, essa é o encaminhamento é esse que vocês estão demonstrando aí. Por isso que eu vi aí, inclusive, o Paulo Penteado firme aí, como militante dos velhos tempos, sempre presente, né? Então, pessoal, a gente vai encerrar agora a nossa audiência pública. Todos estão de parabéns, todos fizeram um bom combate, que a gente fala, né? E, independente do resultado final, pessoal, eu faço aqui um apelo que não é partidarizado. Vamos ter eleições no dia 28. Eu só peço muito, muito que não haja nenhum tipo de violência, que seja um debate no mais alto nível e vamos respeitar o resultado das urnas. Eu sempre digo, com a democracia tudo, sem a democracia nada. E que a gente consiga fazer com que esse Congresso efetivamente defenda os interesses de todo o povo brasileiro.
e que a gente tenha um presidente comprometido com todo o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência pública de hoje.